Olá investidores, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje vou falar sobre o BCFF11, o BTG Pactual Fundo de Fundos. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o BTG Pactual, vou falar sobre os principais indicadores, os rendimentos, o portfólio, o preço justo, a análise gráfica e uma compra na prática. Bom, antes de ir direto para o vídeo, vou pedir para vocês clicarem no curtir se gostar desse tipo de vídeo. Compartilhe esse vídeo com os amigos, acredito que eles vão gostar de saber que esse fundo está num preço bem interessante. E se inscreva no canal para receber mais vídeos de investimentos nacionais, mas também aqui no canal a gente também traz investimentos internacionais. Bom, o BTG Pactual Fundo de Fundos, a sigla dele é BCFF11, né? A cotação atual é de R$ 85,39. O tipo dele é um fundo de fundos, então é um fundo que investe em outros fundos, é um fundo de papel. Então para quem está começando a investir, é um fundo interessante porque ele já tem uma diversificação, né? Você não precisa comprar vários fundos. Comprando apenas um fundo, você já consegue ter uma diversificação bem interessante. Tem um dividend yield de 0,57% ao mês e de 6,93% ao ano, né? Isso é bem interessante se a gente pensar aí na renda fixa, chegando até 5% ao ano. Esse fundo tem 1% aí a mais, né, do que na renda fixa, quase 2%. Isso se a gente pensar que a Selic vai subir a 5%. Infelizmente a Selic ainda está 3%, né? Então a Selic um pouco baixa aí na renda fixa. Então se a gente pensar aí nesse fundo como sendo 6%, é basicamente o dobro aí da renda fixa, né? Como CDBs, poupanças, né? Bom, a liquidez diária é de 49 mil negociações, então isso é bem interessante, você consegue comprar e vender o fundo de forma bem rápida. Se você quiser comprar, vai ter gente vendendo, se você quiser vender, vai ter gente interessada em comprar também. Então é um fundo que você não vai ficar preso com ele, né? Não é aqueles fundos que tem 1.000 ou 200 negociações no mês e você não vai conseguir vender ou comprar esse fundo. O último rendimento a gente consegue ver que foi de 50 centavos, então só por você ter esse fundo você já recebeu aí 50 centavos, né? Logicamente, se você tiver mais cotas é mais interessante, né? Se você tiver uma cota, você recebe 50 centavos. Se tiver duas cotas, vai receber R$1 e assim por diante. Prazo indeterminado é legal porque quando alguns fundos se tornam com prazo determinado, né, eles têm uma data para terminar. Ao chegar próximo daquela data, alguns fundos desvalorizam muito, né? Então o prazo determinado é bem interessante. Tem uma taxa de administração de 1,3% ao ano, né? Se a gente vê o tipo da gestão ativa, é um tipo de gestão que o gestor precisa estar ativo, né? Ele pode mudar o portfólio aí de um momento para o outro. Normalmente aí a gente pode aceitar até uma taxa aí de 2% aí ao ano. Hoje a gente está falando de 1,3%, está abaixo disso, então é uma taxa ainda justa. Ativos, ele não possui imóveis, né, porque é um fundo que investe em outros fundos, ele possui títulos de outros fundos. Vencimentos de contrato a gente não precisa se preocupar, porque ele investe em outros fundos, né? A data do IPO foi em 2010, então é um fundo que tem aí mais de 10 anos. E o gestor é o BTG Pactual. E aqui embaixo eu coloquei os sites que a gente pode utilizar para pesquisar informações sobre o fundo, entre as quais eu encontrei foi essas que eu acho bem relevante. Sobre os dividendos, sobre os rendimentos, a gente pode perceber que aqui basicamente ele tem sempre rendimento acima dos 40 centavos, né? Aqui a gente consegue ver que tem sempre rendimento acima dos 40 centavos. Aqui foi um pouquinho torto a minha linha, mas tudo bem. Aqui deve ter sido 39 centavos, 38 centavos, isso em 2014, e aqui em 2020 também, né? A gente sabe que teve alguns problemas em 2020, então sempre a gente espera um rendimento aí acima dos 40 centavos, isso é interessante. E o rendimento aqui perto dos 60 centavos, né? Também 50, 60, né? Então a gente já sabe que é um fundo interessante. É ruim quando você pega um fundo que tem muitas altas e baixas, fica difícil de saber o quanto você vai receber. Sobre a carteira, a gente consegue saber algumas informações, né? Ele tem fundos de CRI aí cerca de 35%,
Tem aí em comercial em 30%, logística em 15%, híbrido apenas 3%, shopping 7%, tem o dinheiro em caixa também de 5%. Então a gente sabe aí que os maiores fundos aí que ele possui são em CRIs e comerciais, né? A gente consegue saber aqui também que a carteira dele, 94% aí é em fundo de fundo. Ele possui também uma renda fixa, possui uma quantidade quase significante de CRI e outros investimentos, né? Ele tem aí 42% em renda e 58% em ganho de capital, né? As principais estratégias dele. A gente vê aqui que a EZTB tem cerca de 9%, quase 10% aí da carteira do FI, então a gente sabe que esse é um FI bem relevante aí para o BCFF11 neste momento. O RE Prime em 7%, o BTG-LG em 7% também, o BTCR em 7%, então pode perceber que tem vários fundos, né? Inclusive alguns fundos aqui que eu já comentei no canal, né? O IRDM, a gente tem também aqui o MXRF11 e esse fundo que é o BTG-LG, que eu sempre mantive aí no radar. Infelizmente não tem na minha carteira, mas é uma possibilidade que eu tenho de colocar aí na minha carteira, que é um fundo bem interessante. Sobre o preço justo, né? Se você utilizar o modelo de Gordon, você vai ver que os dividendos por ano, né, foi mais ou menos R$5 aí, quase R$6 por ano. Uma taxa Selic que eu utilizei foi de 6%, apesar da Selic estar a 3%, eu acredito que ela vai subir no decorrer do tempo. Então até o final do ano acredito que esteja pelo menos 5%, porque eu já coloquei uma Selic de 6%, e o preço justo seria de R$96. Então se eu comparar os rendimentos aí do BCFF11 no último ano, o valor justo seria R$96. Como ele está valendo R$95, é uma boa aquisição se eu pensar entre os rendimentos do fundo e a taxa segura, aí, que seria uma Selic de 5%, ou no caso aqui eu testei de 6%. Bom, aqui eu estou no site da Clear, eu já vim aqui no menu e escolhi Swing Trade, né, porque eu quero comprar e vender em questão de meses. Aqui no mais eu posso adicionar uma guia, já adicionei a guia, então só vou renomear aqui, colocar o nome de FI, vou vir adicionar ativo, vou digitar BCFF11, vou clicar aqui, adicionar ativo, vou clicar aqui no BCFF11, ele vai abrir um book de ofertas para mim, vamos ver a quantidade aqui que está sendo comprado e vendido. Então aqui a gente pode ver que tem muita gente comprando e tem muita gente também vendendo aí, né? Aqui na compra eu vou colocar 1, já sei o valor de 85, vou digitar minha assinatura digital e vou clicar em enviar. E aqui em ordens eu já consigo ver que eu tenho então BCFF. Bom, então é isso, então comprei o BCFF11, espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima, investidor!